Boa noite a todos. Aqui mais uma vez estamos juntos com o auxílio da internet, do Facebook. Padre Mateus, administrador paroquial aqui da paróquia São Benedito. Comigo estão aqui Carlos, a Daniela, a Giane. E você aí de sua casa nos acompanhando, juntos de Deus, claro. E hoje, diferente de quarta-feira, nós teremos um momento de aconselhamento, de orientação espiritual. Depois, ao longo dessa live, se você tiver alguma pergunta, alguma curiosidade, alguma dúvida, quiser fazer, mande para nós. Essa pergunta será passada para mim e nós vamos refletir hoje sobre o perdão. Uma dificuldade que tantos de nós temos de dar o perdão. Nós falávamos há pouco tempo sobre os temperamentos. Quem é sanguíneo tem facilidade de perdoar, o fleumático também tem facilidade de perdoar, mas os coléricos, os melancólicos já têm mais dificuldade de perdoar. Para nós entrarmos no clima desse tema, o perdão, que é a liberdade interior para o nosso coração, que nos aproxima de Deus e nos dá a felicidade, vamos ouvir uma canção. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Pois com teu braço forte Queridos irmãos e irmãs, você aqui da nossa paróquia São Benedito, você de Nova Resende, Passos, Poços, Guaxupé, São Sebastião do Paraíso, Bom Jesus e qualquer outra cidade que estiver nos acompanhando. Desejo que a graça de Deus esteja com você, que toda paz e bem esteja em sua vida, que o Senhor te abençoe. Obrigado por sua companhia e vamos juntos refletir, rezar, procurar a luz e a orientação do Senhor sobre este tema que causa tanta dificuldade em nós. Como ensina o Padre Paulo Ricardo, o perdão passa por 5 momentos. O perdão, e entendamos também alguma ferida, alguma mágoa, um ressentimento, enfim, algo que nos machucou. Primeiro ocorre a negação, como diz o ditado popular: que vem de baixo não me atinge, não, eu sou forte, eu sou bom, isso não me abalou. Em um primeiro momento, de uma forma um pouco soberba, nós negamos aquela situação. Depois disso, vem a raiva. Passou a negação, e aí nós lembramos, remoemos, sentimos, e vem a ardente, forte raiva, que como um fogo nos incomoda. Depois dessa raiva, vem o momento da culpa. Culpamos o outro, culpamos Deus,
culpamos a nós mesmos, queremos achar culpados, e essa culpa pesa, incomoda, dói, principalmente para aqueles que têm o temperamento melancólico. Mas coisa que dói em muitos de nós, em todos nós, a culpa por nossos atos, a culpa por algo que alguém nos fez, principalmente se é algo que pode ser acompanhado de uma ingratidão. E depois dessa culpa vem uma negociação, que seria assim: eu te perdoo se você fizer tal coisa, se você a partir deste momento me tratar assim, agir assim, se comportar melhor. Tentamos negociar com a pessoa que nos ofendeu, mas é bem provável e pode acontecer que esta negociação nem aconteça de fato. Por quê? Por fim, a última fase é o perdão, e o perdão precisa ser incondicional, sem condições, gratuito. É bom lembrar disso. Recapitulando estas 5 fases: a negação. Tentamos negar que algo nos ofendeu. Depois disso, a raiva, a culpa. Tentamos achar culpados, nos culpamos também. A negociação: se você comportar melhor agora, eu te perdoo. Mas por fim, o perdão, que tem que ser incondicional, gratuito, totalmente gratuito. Perdoar para ser perdoado, perdoar verdadeiramente, para alcançar a paz divina. Eis o remédio que muitas almas amarguradas buscam e incessantemente não encontram. Quanta infelicidade no coração de tanta gente, quanta insatisfação, quanta inquietude interior, quanto desgaste emocional, mental, psicológico, a falta de dar um perdão. Muitos não perdoam, alimentam o ódio e a vingança e não percebem que assim eles mesmos se tornam escravos do que alimentam, do ódio, da vingança, da amargura, do azedume, do ressentimento, da tristeza, daquelas lembranças que, como o joio que nós ouvimos no Evangelho, como a praga, a pessoa não solta do coração. Ao conhecermos a verdade que é Deus, seremos libertos, e verdadeiramente essa liberdade também consiste no perdão. Quero dar uma boa noite para quem nos acompanha. Já tem o nome de alguém? A Simone Silva, a Roseli Mendes, a Elaine Fernandes, a Gislene dos Reis, a todas que estão nos ouvindo, boa noite, obrigado por estar conosco, que Deus as abençoe. Um psicólogo canadense, que não anotei o nome, recomenda 12 passos para chegar a doar o perdão. O primeiro seria decidir não se vingar. Reflitamos sobre a importância deste primeiro passo. Por quê? Você é responsável por restaurar a sua própria dignidade, a sua própria humanidade, o seu coração, claro, junto de Deus, e rejeitar a condição de vítima, sem vitimismo, amado povo de Deus. Por isso, nem de forma indireta, sem comentários, não se vingue, pois ao se decidir por não vingar, você junto de Deus vai restaurar tua autoestima, tua memória, teu passado, teu presente, a tua dignidade, a tua condição de pessoa humana. Claro, repito, sem vitimismo também.
Assim, nós, junto de Deus, cicatrizamos as feridas, não nos vingando, sem vitimismo. Segundo passo, reconhecer a sua ferida, aceitar o fato, faz com que a vergonha, a humilhação, essa ferida não se disfarcem e não se transformem, pelo menos não a longo prazo, em ira ou negociação. Reconheça que alguém, que alguma situação te machucou. Depois disso, terceiro passo, compartilhar a sua ferida com alguém. Claro, alguém de confiança. Mas compartilhar não no sentido de difamar alguém, mas desabafar. Colocar para fora, verbalizar. É tão importante falar sobre aquilo que nos dói, que vou citar um fato acontecido. Uma vez uma mulher foi falar para Freud, um psicanalista, o pai da psicanálise, que ela estava com nojo de tomar água e não conseguia tomar água. Ele perguntou, mas por quê? Quando começou isso? E ela fez o esforço de lembrar que ela viu seu cachorro tomar água, como os cães fazem. E nisso, tinha uma jarra com água e um copo, numa bandeja. Ela sentindo sede, perguntou se poderia tomar. Ele disse que sim. Ela levantou e tomou água. O que o grande psicanalista descobriu? Ao relatar os fatos que nos machucam, nossos traumas, nós já damos um passo e já pode acontecer cura também. Quarto passo, identifique bem a perda que você sofreu. Não rebaixe a sua importância. O sofrimento de cada um é único. Identificar a ferida permite entendê-la melhor, sem negar, nem exagerar. Qual é a fibra sensível aonde? No seu interior que foi afetado por essa ofensa, onde dói, onde machuca. Quinto passo, reconheça a sua ira e o seu desejo de vingança. É comum a gente se irar e desejar vingar, mas é preciso, é importante encontrar uma válvula de escape para esse desejo de vingança, para essa ira. Como assim? Agora há pouco eu disse na missa que quando eu estou irritado, quando eu estou nervoso, eu mergulho numa palestra, eu pego um livro, um texto interessante. Quem está ferido fere outras pessoas. Encontre uma válvula de escape para sua mágoa, para o seu ressentimento, para a sua dor. Tem uma pergunta aqui da Simone. Ela pergunta se é possível termos que perdoar alguém por algo que talvez, por algo de infância que talvez fique no inconsciente. Sim, é possível. É possível por meio de um tratamento, um acompanhamento psicológico, uma terapia, sobretudo se esse psicólogo ou essa psicóloga é alguém muito católico. É possível por meio das moções do Espírito Santo. É possível por meio da oração. Eu vou citar um fato da minha vida. Meu pai é policial, como eu já disse, e quando ele trabalhava, tinha os seus turnos, e revezava os turnos. E tinha o turno que começava da noite, das 7 da noite, por exemplo, e ia até as 7 da manhã. E eu me lembro, Deus me ajudou a lembrar, que a minha mãe me falava isso quando eu era criança. Ela falava dessa forma, até hoje eu lembro da voz da minha mãe. Ela falava assim: fica quietinho que seu pai está dormindo. Ou seja, fica comportado, não faz barulho, porque precisava descansar. Isso me traumatizou? Não. Me marcou negativamente? Não. Porém, me ajudou a entender, porque muitas vezes na minha vida eu tive e ainda tenho mais facilidade em escutar do que falar, facilidade em me concentrar, facilidade em silenciar, em ouvir o outro. Ou seja, o Espírito Santo, Deus, a autoanálise, a autoobservação, o acompanhamento psicológico nos ajudam, como diz Jesus do Espírito Santo. Ele vos recordará todas as coisas, nos ajudam a recordar coisas mesmo que sejam da infância, e a perdoar também.
Isso me causou raiva do meu pai, amargura? Não, também não. Mas me ajudou a me conhecer melhor. Tem uma outra pergunta aqui. Se por falta de perdão a pessoa pode ter doenças? Sim. A falta de perdão pode gerar depressão, insatisfação, infelicidade, amargura. E há quem diga, muitos dizem, que até pode gerar um câncer. Então a falta de perdão pode influenciar, sim, na saúde, gerando doenças também. Continuando, enquanto não tem alguma outra pergunta. É importante ainda perdoar a si mesmo. Como assim? Acontece que todos nós somos vulneráveis. E nós podemos pensar assim: como eu fui permitir que acontecesse isso comigo, que o fulano ou fulana me fizesse isso? Nós possivelmente podemos ter pensamentos assim. Pode acontecer conosco. E há aquelas pessoas que infelizmente podem cair no vitimismo também. Pela misericórdia do Senhor eu falo, não seja vítima, não se comporte como vítima. Enquanto você desenvolver atitude e pensamentos de vítima, vitimismo, você não vai sair dessa situação. Então perdoe a si mesmo. Outra coisa, compreenda o ofensor. É importante diferenciar entre a dor, aquilo que a pessoa fez, o que você sente, e a pessoa. Aquele ou aquela que realizou tal ato que te ofendeu é uma pessoa, é um ser humano que falhou, que falha, mas que pode acertar também. Ninguém é só erro, como me dizia um padre que me aconselhava, Padre Adriano. Ou seja, em todos nós há luz também. Um outro passo: encontre o sentido para a ofensa. Cada ferida pode ser uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de melhora em nossa vida, de nos conhecer melhor. Ou seja, o que eu posso aprender com isso? Como eu posso me tornar melhor? Um outro passo: sinta-se digno de perdão. Sinta-se você mesmo perdoado, fazendo a experiência do amor de Deus. 10º passo: não fique se forçando a perdoar. É importante ter um tempo para dar o perdão, sim, sobretudo se você é melancólico ou colérico. Abra-se à graça de perdoar. Último passo: decida entre terminar essa relação, seja de amizade, de coleguismo, enfim, dessa pessoa que te ofendeu muito, que te machucou, ou renová-la. Essa é uma decisão sua. Nós vamos ainda conversar mais um pouco. Logo, logo ouvir mais uma canção. Em 1994, pergunta? Temos uma outra pergunta. A Simone pergunta: o que fazer quando se tem dificuldade em perdoar? Tem uma outra pergunta aqui. Ora, eu falo a partir de mim mesmo. Como eu já disse, dos temperamentos, o fleumático, o sanguíneo tem dificuldade de perdoar. Já os coléricos e melancólicos não têm. Certa vez uma pessoa justa comigo, incoerente, enfim, e ofendendo e ferindo lá no mais profundo do meu coração. E não foram dias nem semanas, mas meses rezando, confessando, comungando na intenção dele e partilhando com o meu diretor espiritual, rezando muito mesmo na intenção deste irmão. E hoje ele já me visitou aqui na paróquia, já atendi ele. É o meu melhor amigo? Não. É um grande amigo? Ainda não.
mas somos colegas e irmãos na fé. Tenho amargura, ressentimento? Não tenho mais. O perdão para nós é algo muito difícil. Difícil mesmo. Mas o perdão, assim como quando alguém vai assar um bolo, fazer um doce, acho que é o doce de leite que demora muito para fazer, né? Tem que mexer bastante, horas, né? Umas 5 horas, né? Mais ou menos. Por aí, né? Ou quando vai assar uma coisa que demora muito. O perdão é algo que não pode ser dado às pressas. Tem que ser assado no coração pelo fogo do Espírito Santo. A lembrança, a dor, se for o caso da ingratidão, aquele fato pode ser partilhado com alguém que seja de confiança, sem vitimismo. Tem que ser assado pelo amor de Deus, pela misericórdia do Senhor, pelo fogo do Espírito Santo. Para isso, pode ser dias, semanas, meses. Por isso, reze por essa pessoa e pela ofensa. Todo perdão, toda memória daquela ofensa tem que ter lugar a uma outra memória. Qual? Deus me perdoou e te perdoou. Em Cristo nós fomos perdoados por Deus. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Santo Estevão falou: Senhor, não lhes leve em conta esse pecado ao ser apedrejado. Ou seja, como dizia o padre Paulo Ricardo num vídeo, imagina comigo um triângulo, e aqui numa ponta você, na outra ponta o irmão que te ofendeu. Luta assim, eu e o irmão e eu, numa luta psicológica, fez isso, falou isso, fez isso, falou isso, me tratou assim, foi ingrato. Mas tem outra parte, Deus na outra ponta do triângulo. Rezemos pelo irmão, dando e pedindo, suplicando a graça de perdoá-lo, perdoá-la, e entregando esta ofensa, essa dor a Deus, porque Deus já te perdoou. Por isso que nós temos que perdoar também, porque quanto mais nós nos alimentarmos daquela ofensa, daquela memória, daquela dor, daquela ingratidão, nós vamos ficar presos. Desculpa a comparação, mas como aquele cachorrinho que fica correndo atrás do rabo, ficamos presos naquela memória, naquela ingratidão, naquela dor, naquela ofensa. Por isso, oração, muita oração. E outra dica: evite ficar falando sobretudo para muita gente ou para mais de uma pessoa: nossa, fulana fez isso comigo, me falou isso. Peça a Deus a graça de tentar compreender essa pessoa, de se colocar no lugar. Sem oração, sem o auxílio do Espírito Santo, nós não perdoamos. A Luciana pergunta se é errado alguém por não querer mais contato com essa pessoa. Então, Luciana, tem um psicólogo aqui, que eu não peguei o nome dele, depois se você quiser eu passo para você. Ele diz que o último passo de dar o perdão, nós decidimos entre terminar aquela relação de amizade, enfim, ou renová-la. Nós podemos decidir nos afastar. Isso é algo que já está no processo para chegar ao perdão, ou até depois do perdão. Na minha vida, por exemplo, já teve gente que eu já me afastei, mas este afastamento e este perdão tem que ter alguns efeitos em nós. Quais efeitos? Para que seja um perdão verdadeiro, autêntico e genuíno. Não mais carregar mágoa,
ressentimento, tristeza, dor. Não falar mal daquela pessoa, não querer se vingar. Ou seja, se eu me afastar, que seja um afastamento na paz do coração. Ou seja, sem inimizade. Se eu vou me afastar daquela pessoa, é porque ela não me ama e talvez vai me ferir, então eu vou me afastar para que ela não me fira e que eu não me machuque. Neste sentido, podemos nos afastar. Já respondi a pergunta da Simone, da Luciana. Essa outra da Simone já foi respondida. Tem outras duas perguntas aqui. Há pessoas que estão participando, que a Diana passou para mim. Rogério Andrade, Fátima Madeira, a Célia, João Eduardo também estão participando. Um grande abraço a vocês. Obrigado por estar aqui conosco. Tem outras duas perguntas antes da gente prosseguir. Essa pergunta que eu já respondi também. Qual a melhor maneira de ensinar uma criança a perdoar um erro que se repete várias vezes? A Clenilda, Maria e a Helena. Uma resposta simples. Dando exemplo. Dando exemplo e mostrando o contrário do erro. Suponhamos que uma criança seja um pouco sem educação. Gente, nos nossos erros, sem querer ser precipitados, nós devemos tentar encontrar a raiz daquele erro. Por exemplo, uma criança que grita muito, uma criança um pouquinho mal educada, talvez ela não recebeu uma educação, mas é possível que ela esteja querendo chamar a atenção. Este chamar a atenção é um sinal. Sinal de quê? De carência e de uma falta de amor. No fundo, essa atitude quer dizer: oi, olha para mim, me dá atenção. É igual essas pessoas que, sei lá quantos anos tem e passa com moto, pelo menos. No fundo, tá querendo falar o quê? Olha para mim, eu tenho uma moto, minha moto é bonita. Tá querendo chamar atenção? É carência. Ou seja, combata no bom sentido da palavra essa atitude, esse erro dessa criança, perdoando, amando e mostrando para ela o outro lado, valor, fazendo diferente também, tendo paciência, mostrando uma atitude melhor, mais bonita, mostrando que você pode amá-la e quer dar amor para ela, ela agindo de uma forma diferente. Quantos pais ensinam para os seus filhos a repartir os brinquedos, por exemplo, as roupas? Eu conheço um casal que o menino só pega a sobremesa se os pais deixam, mas antes o que ele faz? Pergunta: pai, mãe, eu posso? A criança vai aprender aquilo que você vai ensinar. Agora, nós devemos saber as fronteiras. O pai e a mãe não é amiguinho dos filhos, mas é pai e mãe. Porque se comportar como amiguinho, o filho vai perder a referência e não vai aprender aquilo que ele deveria aprender, valores, enfim. Continuando, antes de continuar, vamos fazer um pequeno intervalo, ouvindo uma canção, e nessa canção, peça a Deus a graça de conseguir perdoar melhor. No silêncio do meu coração, eu vou rezar por você, e reze a Deus com essa canção. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que louva o Pai por revelar seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar, que sabe perdoar e deu a vida para nos salvar. Jesus, manda teu Espírito
Também, depois dessa canção muito bonita, com a ajuda do Carlos, da Daniela, voltamos à nossa live. A Simone pergunta se a pessoa pode comungar sem conseguir perdoar. Reflitamos juntos. Muitos de nós não conseguimos perdoar imediatamente. Porém, é muito importante desejar, ao menos, querer perdoar. Se a pessoa quer perdoar, deseja, comungue, para que a comunhão seja força, seja o grande auxílio de Deus para que você consiga perdoar. Como eu disse agora há pouco, quantas e quantas vezes eu já comunguei na intenção de alguém que eu queria perdoar, sobretudo de uma pessoa específica. Agora, se você se obstina, se fecha na sua mágoa, na sua dor, na sua raiva, na sua ira, na sua tristeza, e fala: ah, padre, eu não perdoo, aquilo que ela fez não tem perdão, então não comunga, porque você vai estar comungando do seu pecado, da sua condenação, porque você está esquecendo, você está com um problema de memória. Deus já derramou a misericórdia dele sobre a sua vida, então não comungue. Vamos voltar. Depois, se você quiser fazer a sua pergunta, faça. Em 1994, um monge terapista, ou seja, um frei, um monge, chamado Christian, foi morto na Argélia, com outros monges. A Argélia é muçulmana. Os muçulmanos perseguiram esses monges e ele escreveu uma carta. Atenção, olha o que ele escreveu nessa carta: aqueles que o mataram e a sua família. Neste agradecimento, certamente incluo vocês, amigos de ontem e de hoje, e também você, amigo de última hora, que não tem consciência do que está fazendo. Sim, quero agradecer a você. Digo este obrigado e este adeus. Que Deus, nosso Pai, nos conceda voltar a ver-nos no paraíso, se for do seu agrado. Olha que bonito. Ele agradeceu a família, ele agradeceu aqueles que o mataram, e ainda disse que estejamos juntos no paraíso, se Deus assim quiser. Só um coração incendiado e tocado pelo Espírito Santo, mergulhado no amor de Deus, pode perdoar assim. Uma pessoa ressentida, ela se intoxica, disse alguém também. O outro o feriu e não se consegue sair desse ponto, dessa ferida. A pessoa ferida se fecha nela mesma, se instala, se isola, e sem contar que fica presa ao passado. Alimenta o seu rancor, a sua raiva, a sua mágoa com repetições, fica contando para os outros: ah, Carlos, fulano tal me fez isso. Ah, Daniela, ah, Giana, fulano tal me fez isso. E fica presa no passado, fica intoxicado, e assim arruína a sua própria vida. Aquele que procura vingança cava duas fossas, diz um ditado chinês. Gente, os ressentimentos, eles nascem e geram ao mesmo tempo ferimentos, feridas, dores. E essas feridas, os ressentimentos, geram em nós mal-estar e insatisfação. Sabe aquelas pessoas que nada está bom, nada serve, nunca está contente? O que gera essa insatisfação? Infelicidade consigo, descontentamento, inquietação, infelicidade, angústia. Nada serve, nada dá bom, reclama de tudo. É falta de perdoar. Pode ir para qualquer lugar, para Fernando de Noronha, ficar em casa, não está contente com nada, está amargo, está azedo, reclama. É falta de perdoar. O que gera, o que a pessoa se alimenta das lembranças amargas, gerando ira e tristeza.
É um ciclo: ressentimento, ferida, mal-estar, insatisfação, infelicidade, descontentamento, lembranças amargas, ira, tristeza. Enquanto não perdoa, não sai disso. E a pessoa que consegue purificar a sua memória, consegue perdoar. Como assim purificar a memória? Com a ajuda de Deus, tirar da memória aquelas lembranças e substituir do perdão de Deus, que Deus nos perdoou, do amor de Deus. Uma memória sadia pode ser mestre de vida. Se nós estivermos em paz com o nosso passado, nós podemos aprender muito com o acontecimento vivido. Aquilo que te ofendeu pode se tornar aprendizado, experiência. Pense nisso. Nós devemos lembrar das injustiças passadas como fato perdoado, como crescimento em nós. Alguém escreveu uma carta aos nazistas. Olha o que escreveu: e apesar de vocês, continuarei chamando-os de homens. Vamos nos esforçar em respeitar em vocês aquilo que não souberam respeitar nos outros. O perdão nos ajuda a ver a humanidade e a dignidade do outro. Erro, que ninguém é só falha, ninguém é só pecado. A tentar compreender o pecado e o erro do outro. Perdoar é viver em paz com as lembranças e não perder a estima por ninguém. Ainda que nós nos afastemos, conseguir amar, suportar, compreender, relevar, estimar. Santa Maria Gorete, vizinha de 13 anos, um vizinho queria ter o ato sexual com ela, e ela, muito católica, não quis. Esse rapaz mais velho, uns 17 anos, pegou uma faca e deu vários golpes de facada nela. Ela, na cama do hospital, disse: eu o perdoo, e ainda hoje quero vê-lo comigo no paraíso. Como que uma mulher que foi violentada pelo pai dos 3 aos 24 anos de idade perdoou o pai, todo pai que teve AVC, e o pai ainda dizendo algumas palavras obscenas, e perdoou o pai até a morte do seu pai. Por Cristo, pela graça de Cristo, é possível dar um perdão assim também. Coração de outra pessoa, ou como ajudar outra pessoa a perdoar. Rezando por essa pessoa, rezando muito, tentando entender a dor dela, tentando se colocar no lugar dela, não ajudando para que ela desenvolva uma atitude, um comportamento, uma mentalidade de vitimismo, lhe ajudando também a entender que Jesus é o único grande inocente com I maiúsculo, auxiliando para que você seja ponte, luz e presença do amor de Deus para essa pessoa. Rezando, tentando compreender, lhe ajudando a não ser vitimista, sendo presença do amor de Deus na vida dessa pessoa. Perdoar é viver em paz com as lembranças e não perder estima por ninguém. Ninguém está completamente corrompido, em todos brilha uma luz, por isso que nós devemos perdoar, porque naquele que mais te ofendeu também tem luz. O amor se prova na fidelidade e se completa no perdão. Quem perdoa, quem ama, é capaz de dizer: eu preciso de você para ser eu mesmo. Quem ama, quem perdoa, consegue dizer isso: preciso de você mesmo. Para chegar ao perdão é necessário amor. Teve uma pergunta da Simone que dizia que se nós podemos comungar sem perdoar. Atenção nesse pensamento. Nós podemos matar uma pessoa com palavras injustas e duras,
Por meio das palavras nós podemos matar. Ou negando o perdão. Olha que interessante essa frase. Sem perdão, alguém pode chegar a um desespero que quer desesperadamente ser ele mesmo, mas não consegue porque os outros o impedem. Hoje um dos textos que eu li é o que dizia a respeito de um alto oficial da Alemanha, na época da Segunda Guerra Mundial, e ele foi responsável pela morte de 300 judeus que foram queimados vivos. Só que aquilo corroía por dentro. Ele queria e sabia da importância do perdão dos judeus, e ele estava para morrer, estava morrendo no hospital, e a enfermeira chamou alguns judeus que estavam por ali também se tratando, sendo cuidados, e ele dizia: eu sou oficial da SS, as tropas alemãs, eu era um alto oficial, e por minhas ordens 300 judeus foram mortos, queimados vivos, mas eu peço de todo o meu coração, eu preciso, eu quero no perdão do povo judeu, de vocês judeus. Um deles disse, tinha 2 judeus naquele quarto: eu nunca vou perdoá-los. O outro saiu do quarto sem dizer uma palavra. Como eu disse agora há pouco, pense no desespero daquele que quer desesperadamente ser ele mesmo, mas não consegue porque os outros impedem, porque não dão perdão. Ninguém é só erro, ninguém é só mal, só maldade. Outro passo importante, outra atitude importante para perdoar: compreensão. Se nós levarmos em conta todas as falhas dessa pessoa que te ofendeu, das pessoas que nos ofendem, nós acabaríamos transformando até a pessoa mais encantadora do mundo num monstro. Como assim? Levar uma pessoa completamente a sério significa destruí-lo. Nem sempre estamos bem, às vezes estamos distraídos. Ou seja, é importante essa compreensão para a gente não levar tudo que o outro fala e faz a sério todo momento. Se a gente levar a sério as falhas, as misérias do outro a todo momento, nós vamos destruir uma pessoa. Pode ser que uma pessoa esteja chateada, e quando nós estamos feridos, nós ferimos os outros. Então tente compreender. E se você quer que os outros sejam bons, trate-os como se eles já fossem bons, e assim eles vão ser. Seja generoso. Justiça sem misericórdia é crueldade. Mais alguma pergunta? Por enquanto não. Encerro com essa frase, com esse pensamento, não lembro de quem que é. Há flores que só florescem nos desertos, há estrelas que só podem ser vistas em lugares desabitados, algumas experiências de amor de Deus que só se vivem quando nos encontramos no mais completo abandono, quase à beira do desespero. Vou repetir. Há flores que só florescem nos desertos, há estrelas que só podem ser vistas em lugares desabitados, e algumas experiências de amor de Deus que só se vivem quando nos encontramos no mais completo abandono, quase à beira do desespero. Então eu agradeço você aqui da melhor paróquia do mundo, a Petúnia. Não é, Daniela? Não é, Carlos? Não é, Jana? É você de Nova Resende, você de Machado, de Passos, Bom Jesus, São Sebastião do Paraíso, Poços, Guaxupé, vocês que nos acompanharam, Simone, Luciana, Rogério Andrade, Fátima Madeira, Célia, João Eduardo, Clenilda, Helena. Se eu esqueci de falar do nome de alguém, me perdoem. O tema de hoje é perdão, né? Agradeço pela sua participação,
por estar aqui conosco. Amanhã estaremos juntos na missa transmitida e de manhã na liturgia, na homilia diária. Quarta-feira que vem estaremos juntos na live de formação. Ainda não decidimos qual será o tema. Você que é daqui da Petúnia, domingo nós vamos vender bolinho de milho, morango com chocolate. Essa paróquia está ficando cada vez mais chique. E eu espero e desejo de todo o meu coração que Deus te ajude a perdoar melhor. E saiba que se você falar assim para alguém que te ofendeu, eu te perdoo, mas que você se torne melhor, que não faça mais, que não haja assim, eu te perdoo como um aprendizado para você se tornar melhor. Se você perdoar e tecer comentários assim, falas assim, teu perdão não é verdadeiro. Claro que quem nos ofendeu tem que melhorar, porém nós não podemos agir como policiais, como juízes, como fiscais do perdão. Isso não é um perdão verdadeiro, porque o perdão tem que ser incondicional. Deus nos perdoa de forma incondicional. Por sua vida, por você, por suas dores. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Quero convidar você a rezar esta simples oração ao som do instrumento, esse teclado, e vamos pedir a Deus que nos ajude a perdoar. Se quiser pode fechar seus olhos, vou rezar por você, e vamos rezar a Nossa Senhora que te dê a força de perdoar. Coloque essa mágoa, essa dor no coração de Nossa Senhora, nas suas mãos, na mão de Nossa Senhora, e vamos pedir a Nossa Senhora que nos ajude a perdoar, a esquecer um pouco, ou pensar, ou quando lembrar, que seja com menos dor, com menos tristeza. Reze de olhos fechados, vou rezar por você, e vamos pedir a Nossa Senhora que nos ajude. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, a vida, a doçura e a esperança nossa salve. A vós bradamos, degradados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo, agora e para sempre. Amém. Querido e amado irmão, irmã, desejo você uma ótima noite. Espero que esta live, que este pecador, Deus tenha ajudado a sua vida, a sua noite um pouco melhor, tenha te ajudado a entender um pouco melhor, conseguir perdoar um pouco melhor. Nós vamos pedir a Deus a bênção final. Mas antes disso, vamos ouvir uma última canção e já nos despedimos. Quero falar pra você de todo sentimento que existe em mim. Quero falar da paz que eu sinto ao te abraçar. Hoje posso entender o quanto eu sofri aquela dor. Na verdade era amor. Como posso esquecer o meu Senhor Jesus?
naquela cruz, sem limites perdoou. Perdoar é amar. Perdoar é amar. Perdoar é amar. Ao pedir a Deus bênção, ao dar a bênção, nossos músicos, nós vamos encerrar e desejo a você uma ótima noite. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Tenham todos uma ótima noite. Um grande abraço.